Jesus, em seu sermão na montanha, se dirigia especialmente aos seus discípulos e falava ainda mais incisivamente: tira a trave do teu olho. Olá, meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui com você. O evangelho de hoje está em Lucas 6, de 39 a 42, e fala assim: Jesus propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar de teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergará para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste ensinamento, Jesus quer dizer aos seus discípulos que ninguém é mais perfeito do que o mestre. Aquele que ensina que nenhum discípulo é melhor do que o mestre, mas ele pode ser como o mestre. Aquele que procura a perfeição, procura se assemelhar ao mestre, procura compreender os ensinamentos que ele passa. E o melhor de tudo, quando um mestre ensina aos seus discípulos e os discípulos dão ouvido a ele, presta atenção, procura seguir, procura obedecer, procura fazer o que está sendo instruído por ele, só tem a ganhar, só tem a transformar a sua vida, só tem a melhorar. Ele diz assim: um cego não pode guiar outro cego. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, aí outro chega e pergunta para ele alguma coisa, ele não sabe responder, é um cego guiando outro cego. Por isso que há o mestre e há o discípulo. E o discípulo pergunta ao mestre e o mestre explica como é, porque ele tem conhecimento. Ele tem sabedoria, e um mestre como Jesus, que é o próprio Deus. Jesus também quer mostrar para os discípulos como deve ser o discípulo e como deve ser o mestre. Que o discípulo, ele não deve olhar o cisco do olho do outro, mas sim tirar a trave que está no seu olho. Como fazer isso? Se nós levamos mais tempo na nossa vida a olhar para os defeitos dos outros, sem usar de misericórdia e achar que o problema do outro e que ele é sempre mais assim ou assado do que você. E Jesus diz assim: não, deixe de olhar para o outro e cuide da sua vida. Jesus aqui nos dá uma lição, porque nós temos uma trave obstruindo a nossa visão. No evangelho de ontem, eu falava sobre aquele que não quer ouvir nem ver, que Jesus chama muita atenção da gente para isso. E quando o mestre fala para os seus discípulos, ele tem consciência de causa, e ele tem conhecimento, e ele tem sabedoria para tal. Agora, o discípulo é muito inferior ao seu problema. Ele sempre está querendo a igualdade com o mestre, mas não lutando para isso. É preciso humildade, é preciso reverência, é preciso escutar os conselhos dele. O discípulo que quer ser como o mestre, ele precisa estar no encalço do mestre, junto do mestre. Assim como os discípulos de Jesus faziam com Jesus. Caminhavam, estavam o tempo todo e ainda assim erravam. E ainda assim atropelavam as coisas. E ainda assim abandonaram
Seja um discípulo perseverante, que enxerga longe, mas que escuta perto, que não olha os defeitos dos outros nem do seu mestre, mas procura encontrar no mestre as qualidades, o que ele tem de melhor para passar para você. É preciso fazer de tudo para não receber essa palavra hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. O argueiro do olho do teu irmão não deve nem ser enxergado. O outro tem defeito, o outro tem problema. Por que o meu irmão? Às vezes acontece muito de que a gente pede alguém para fazer alguma coisa e ele diz, e fulano, por que fulano não faz? E cicrano, por que cicrano não faz? Cicrano fez, se cicrano fizer eu faço. Está se omitindo a sua vida. Está aumentando o tamanho da trave. E o cisco do olho do irmão, ele quer tirar. E no seu olho engrandecer o tamanho da trave. Isso quer dizer que a gente se preocupa muito com os outros no sentido de apontar que ele está errado. Mas como é que nós alcançamos de Deus a coragem, o entendimento, a sabedoria para buscar tirar essa trave de nós e nem ao menos pensar no cisco do irmão, do olho do irmão? Que a gente deve pensar no irmão não com o cisco no olho para ser tirado, mas com o que nós temos para oferecer de melhor para ele, que não seja só tirar o cisco, mas ajudá-lo a caminhar juntos, a segurar na mão. Olha, você não sabe isso, vamos fazer juntos. Jesus mandava de 2 em 2, para um ser suporte para o outro. Na nossa vida missionária, na nossa vida de evangelização, na nossa vida de termos um conteúdo tão maravilhoso, a palavra de Deus que nos conforta, mas que nos ensina principalmente. Devemos aproveitar esse tempo agora. É um tempo forte na nossa vida, que nos privilegia com tempo suficiente para realizarmos as maravilhas que Deus quer. Deus não quer que a gente olhe só o cisco do olho do outro, mas como na condição de discípulos e missionários de Jesus, o que temos a ofertar além disso. E quando você está passando por um período de aprendizado, quanto mais próximo do seu mestre você estiver, do seu formador, daquele que em detalhes passa para você o que Jesus quer que você faça, o que você seja, o que você se doe. Porque eu digo aqui, amados irmãos e irmãs, nós não viemos só para fazer, nós viemos para ser discípulo e missionário de Jesus, discípulo do amor de Jesus, para levar aos outros o amor, a misericórdia, a bondade e ser agraciado, como a palavra de ontem nos disse, 100 vezes mais. Peçamos ao Senhor do céu que venha sobre nós neste dia, nos comunicar o seu amor e nos contemplar com a sua graça, nos abençoar de forma que possamos ter o entendimento do que a trave no olho da gente é maior do que o cisco no olho do irmão. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.